Eles disseram que eram só teorias da conspiração, até que se tornaram realidade. Armas secretas, desaparecimentos misteriosos, fenômenos da natureza que desafiam a ciência e até planos do governo para envenenar a própria população. Se você acha que a ficção é mais assustadora que a realidade, é porque você ainda não conhece essas histórias. Fique comigo até o final, porque você vai se surpreender. Em 1978, uma mulher japonesa chamada Yaeko Taguchi vivia uma vida simples em Tóquio. Tinha 2 filhos pequenos, trabalhava em um bar noturno e seguia a rotina de uma pessoa comum. Em 12 de junho de 1978, após deixar seus filhos em uma creche, ela simplesmente desapareceu. As autoridades inicialmente não deram atenção para o caso, acreditando que ela pudesse ter fugido ou algo parecido. Anos depois, seu gerente foi questionado e afirmou que todos pensaram que ela simplesmente havia desistido do trabalho quando deixou de aparecer. Naquela época, circulavam rumores de que espiões norte-coreanos estavam operando disfarçados no Japão, procurando sequestrar cidadãos japoneses e levá-los como reféns para a Coreia do Norte. No entanto, o governo japonês via isso apenas como uma teoria da conspiração, algo impossível de ser verdade. Porém, a realidade era muito mais sombria do que se podia imaginar. Em 1987, quase 10 anos depois, enquanto a Coreia do Sul se preparava para as Olimpíadas em sua capital, um terrível acidente de avião trouxe à tona a verdade sobre o destino de Taguchi. O voo 858 da Korean Airlines explodiu, matando 115 pessoas. Durante a investigação, foi revelado que 2 agentes norte-coreanos, agindo sob ordens diretas do governo da Coreia do Norte, haviam colocado uma bomba em um compartimento de armazenamento quando as autoridades estavam prestes a capturar os 2 suspeitos. Um deles tirou a própria vida, mas conseguiram prender a outra agente responsável pelo ataque. Durante o interrogatório, ela revelou que passou 3 anos sendo treinada por Taguchi e que ela era uma das vítimas que estava ajudando a Coreia do Norte. Ela foi raptada como parte de um programa secreto do governo norte-coreano que tinha como objetivo sequestrar cidadãos japoneses e usá-los em missões de espionagem. O objetivo era treinar essas pessoas para que pudessem se infiltrar na sociedade japonesa, de maneira que não levantassem suspeitas. Yaeko então foi forçada a ensinar os agentes norte-coreanos a falar japonês com perfeição, além de instruí-los sobre a cultura, os hábitos e as tradições de seu país. Entre 1977 e 1983, pelo menos 17 cidadãos japoneses desapareceram em circunstâncias misteriosas. Mas esses sequestros não eram coincidências. Após a descoberta dos sequestros, a Coreia do Norte reconheceu sua culpa, mas tentou minimizar os danos. Em 2002, o governo norte-coreano afirmou que apenas 5 dos 17 sequestrados ainda estavam vivos e enviou supostos restos mortais de algumas vítimas para o Japão, tentando encerrar o caso. No entanto, ao analisarem os restos mortais, as autoridades japonesas descobriram através de exames de DNA que eles eram falsos, o que aumentou a desconfiança sobre o número real de vítimas ainda vivas. O Japão não aceitou a versão da Coreia do Norte e as investigações continuaram. O governo japonês confirmou 17 sequestros, mas há estimativas de que o número real de vítimas possa ser muito maior, chegando até 800. Muitos acreditam que algumas das vítimas ainda estão vivas e mantidas em cativeiro. Com a situação política tensa, especialmente com a Coreia do Norte, é improvável que a verdade seja totalmente revelada em um futuro próximo. Em 1974, o jornalista Seymour Hersh
publicou uma série de reportagens no New York Times, revelando informações bombásticas sobre o envolvimento da CIA em tentativas de assassinatos de figuras políticas, tanto no território dos Estados Unidos quanto no exterior. Essas denúncias foram tão graves que o Senado decidiu abrir uma investigação oficial, liderado pelo senador Frank Church. O resultado foi a descoberta de abusos cometidos não só pela CIA, mas também pelo FBI e pela NSA. Foram divulgados 14 relatórios, detalhando operações secretas que incluíam vigilância ilegal, interceptação de correspondências e espionagem contra ativistas dos direitos civis. O escândalo foi tão grande que, em 1975, o então diretor da CIA, William Colby, foi convocado para depor no Senado, e durante a audiência, ele revelou a existência de um programa chamado MK Naomi, no qual a agência vinha pesquisando armas biológicas desde a Segunda Guerra Mundial. E foi nesse momento que a teoria de uma arma assustadora revelou-se uma verdade: uma pistola projetada para disparar dardos venenosos, capazes de causar um ataque cardíaco fatal, sem levantar suspeitas. Segundo Colby, essa arma era pequena, alimentada por bateria e quase silenciosa. O dardo era coberto por uma substância tóxica que entrava na corrente sanguínea e imitava perfeitamente os efeitos de um ataque cardíaco natural. O dardo se dissolvia completamente dentro do corpo da vítima, deixando apenas uma pequena marca vermelha no ponto de entrada. Isso fazia com que o assassinato parecesse uma morte natural. Embora tenha sido descrita como um microbionoculador indetectável, Colby não confirmou se a arma foi usada em campo. Após as investigações do Comitê Church, a CIA foi forçada a encerrar suas operações de assassinatos e entregar a arma ao comitê. Em 1976, o presidente Gerald Ford assinou uma ordem executiva que proibia assassinatos políticos realizados por agências do governo dos Estados Unidos, incluindo a CIA. A partir de então, a CIA deveria buscar outros métodos para neutralizar inimigos sem recorrer a assassinatos diretos. Agora, se esse era o tipo de tecnologia que estavam desenvolvendo nos anos 70, imagine o que eles têm em mãos agora. De maneira perturbadora, a audiência foi a única vez que a arma foi mostrada ao público, e até hoje permanece incerto o que aconteceu com ela após a investigação. Durante séculos, marinheiros contaram histórias assustadoras sobre ondas gigantes que podiam engolir um navio inteiro em segundos. Em 1826, o capitão francês Jules Dumont d'Urville afirmou ter visto uma onda de 33 metros no Oceano Índico. Embora tivesse 3 marinheiros que confirmavam sua história, quando ele voltou à terra firme, foi ridicularizado pela comunidade científica, pois acreditava-se que era impossível uma onda ter mais de 10 metros de altura. Em 1984, a plataforma petrolífera Draupner foi instalada no Mar do Norte, na costa da Noruega, com o objetivo de monitorar e operar o transporte de gás natural na região, como parte dos testes para verificar se a plataforma era estável o suficiente para resistir às condições adversas do mar. Um sensor de altura de ondas foi instalado. No primeiro dia do ano de 1995, o sensor registrou uma onda de 26 metros de altura, que serviu como a primeira prova concreta da existência das ondas gigantes e que as histórias contadas por marinheiros não eram apenas imaginação. As ondas Rogue, que podem ser descritas como ondas monstruosas, são um fenômeno natural extremamente raro, mas devastador, surgem de maneira imprevisível, sem qualquer aviso, e podem destruir tudo em seu caminho. Em 1975, um grande navio de carga, chamado SS Edmund Fitzgerald, afundou no Lago Superior. O navio, que estava transportando minério de ferro,
afundou em uma tempestade violenta. Até hoje, muitos acreditam que a causa do desastre foi uma onda Rogue, que atingiu o navio com tal força que ele não conseguiu resistir e afundou rapidamente. Outro exemplo impressionante de uma onda Rogue ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, com o lendário RMS Queen Mary. Este navio, um dos maiores e mais poderosos da época, estava transportando mais de 10.000 soldados, quando foi atingido por uma onda de aproximadamente 28 metros. O Queen Mary foi inclinado até 52 graus de ângulo, fazendo com que os soldados ficassem de cabeça para baixo, agarrando-se às paredes, que agora se tornavam o teto. Se o navio tivesse inclinado mais 3 graus, ele teria virado, matando praticamente todos a bordo. O RMS Queen Mary quase se tornou a maior tragédia marítima da história, mas milagrosamente conseguiu se recuperar da onda e continuou sua jornada. Esse incidente inspirou o filme The Poseidon Adventure, de 1972, que dramatizou um naufrágio em alto mar causado por uma onda gigante. A lei seca nos Estados Unidos, entre 1920 e 1933, foi uma tentativa do governo de acabar com o consumo de álcool no país, com o objetivo de reduzir o alcoolismo e a criminalidade. Mas, ao invés de reduzir o consumo, a medida criou um cenário de contrabando e consumo de álcool altamente perigoso, o que fez com que o mercado negro de bebidas alcoólicas prosperasse como nunca. Era praticamente um playground para a máfia, onde o governo fechava um bar e outro surgia em poucos dias. Na época, circulavam teorias de que o governo dos Estados Unidos estava tomando medidas extremas para impedir o consumo de álcool, chegando ao ponto de envenená-lo para que as pessoas não consumissem mais. Por um tempo, isso permaneceu apenas como uma teoria da conspiração. Mas as coisas tomaram um rumo sombrio no início de 1927, quando 41 pessoas morreram por intoxicação alcoólica no Hospital Bellevue, em Nova York. O mais assustador é que as vítimas não tinham ideia de que estavam consumindo algo fatal. Esse envenenamento em massa foi apenas um dos muitos incidentes que ocorreram durante esse período, com milhares de vidas perdidas ao longo dos anos. E o governo só tomou uma atitude para corrigir isso mais de 10 anos depois. No século XVI, um explorador inglês chamado Andrew Battle foi capturado por portugueses na costa da África. Durante o tempo em que ficou por lá, ele descreveu ter visto enormes criaturas peludas parecidas com humanos, mas como ninguém tinha provas concretas, a história acabou virando mais um daqueles mistérios que ninguém sabia se era verdade ou invenção. Em 1847, a primeira evidência real surgiu, quando o naturalista americano Thomas Savage encontrou um crânio de um gorila na África. Mas, mesmo após essa descoberta, muitos ainda consideravam os gorilas como criaturas mitológicas. Anos depois, entre 1855 e 1859, o explorador francês Paul du Chaillu finalmente confirmou a existência desses animais. Em 1876, Berlim aguardava ansiosamente a chegada de um animal extraordinário, anunciado como o maior macaco conhecido pela zoologia. A expectativa era encontrar uma fera aterrorizante, mas em vez disso, os visitantes foram surpreendidos e encantados por um animal brincalhão e curioso. Pongo rapidamente se tornou uma das maiores atrações da cidade, enquanto seus tratadores o exploravam para obter lucro e permitiam que médicos e cientistas o estudassem de perto. Durante sua vida na Europa, Pongo foi tratado como um humano. Ele bebia cerveja,
comia carne, dormia na casa do diretor do aquário e até foi levado para visitar Londres e Hamburgo. No entanto, esse estilo de vida artificial e o ambiente estrangeiro cobraram seu preço. Pongo adoecia com frequência, incapaz de se adaptar às condições impostas a ele. Em novembro de 1877, menos de um ano e meio após sua chegada à Europa, Pongo faleceu devido a uma doença. A história de Pongo marcou profundamente a forma como os gorilas eram vistos na sociedade ocidental. Antes temidos como monstros, esses animais passaram a ser reconhecidos como seres sensíveis e inteligentes. O mais curioso é que isso não aconteceu só com os gorilas. Muitos outros animais que antes eram considerados mitos, como o camaleão, a lula gigante e o dragão de Komodo, acabaram sendo confirmados pela ciência. Isso nos faz pensar: será que ainda existem criaturas por aí esperando para serem descobertas? Essas histórias revelam como o mundo pode ser mais assustador e surpreendente do que imaginamos. Se você ficou chocado com tudo o que acabou de ouvir, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder outros mistérios incríveis como esse. Até a próxima!